Estou fazendo uma massa de pão de ló para fazer um bolo decorado. Aqui eu tenho 2 xícaras de açúcar, 4 gemas. Aqui eu tenho 4 claras batidas em neve, bem firme. Você bate, deixa ela bem firme. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo peneirada e vou usar uma colher de sopa de fermento, 1 xícara de leite morno. O leite você vai colocando aos poucos para você ver o ponto, para não ficar nem muito mole nem muito duro. Agora que eu já bati as claras, eu vou bater esse açúcar com as gemas aqui. Ai, gente, aqui eu bati bem o açúcar com as gemas. E aqui eu tenho o copo de leite quente. E eu vou intercalando aqui a farinha de trigo e o leite quente. Vou colocar um pouquinho do leite, vou bater mais um pouco aqui para misturar. E vou intercalando com a farinha de trigo, que eu já peneirei antes, mas eu quero colocar assim, novamente peneirada, para o bolo ficar bem fofo, bem aerado. Aqui com a velocidade baixa da... Eu vou fazer esse processo até terminar e vou olhando o ponto da massa, porque se não precisar do leite todo, eu não coloco todo. Agora que eu vou colocar o fermento, aqui no restinho da farinha de trigo que eu vou colocar, eu vou misturar o fermento, 1 colher de sopa. Essa tampa aqui do fermento serve como medida para 1 colher de sopa. Então, aqui tá a farinha e o fermento, eu vou colocar aqui dentro do... E agora eu vou misturar e vou ver, talvez não precise mais de leite, que agora eu vou colocar as claras. E aí, para não ficar muito mole a massa. E aí ficou a massa assim, já com o fermento. E agora eu vou colocar as claras, vou misturar ela aos poucos. E não coloca, vai misturando de baixo para cima, para não se quebrar toda aqui, que é ela que vai dar sustentação nessa massa, vai dar leveza. Ai, gente, como a massa tá bem aerada, aí já misturei as claras, não pode ficar mexendo muito. Agora eu vou colocar numa forma, com papel manteiga. Aí eu só coloquei o papel manteiga no fundo e não precisa untar os lados, as laterais. Tá uma massa bem bonita. Espero que depois que ela asse também fique assim, bonita como tá agora. Pronto, gente, já levei a massa ao forno e aí eu vou... E aí sobrou esse leite aqui, esse pouquinho. Não usei o copo todo. Ou seja, vai colocando aos poucos, porque aí você vê o tanto que precisa. Estou fazendo o recheio pro bolinho. Aqui eu tenho 1 caixa de leite condensado, 2 colheres rasas de farinha de trigo, 2 xícaras de leite, 3 colheres de sopa bem cheia de chocolate 50% cacau e 1 colher de sopa de manteiga. Mistura tudo com ele fora do fogo frio ainda e depois você vai mexendo até dar o ponto, até que ele engrosse. Ai, gente, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês como ficou o pão de ló. Então ele ficou assim, cresceu, veio aqui pra altura da forma. E o recheio, eu coloquei numa vasilha, tampa assim com um plástico pra não formar aquela natinha. E ele ficou assim. Já esfriou da hora que eu fiz, né? Ficou uma consistência bem boa pra não ficar derramando no seu bolo. Agora eu vou desenformar aqui esse bolo. O fundo ficou assim, quase queimou, mas não tá queimado não. O fundo ficou assim porque eu deixei a grade muito baixa, tem que ficar
Teria que ficar a grade um pouco mais alta. Aí ficou assim, mas a massa tá boa. Espera aí que eu vou cortar para vocês verem. Eu quero fazer um bolinho de 15 centímetros. Então eu tava procurando aqui alguma coisa redonda que tivesse 15 centímetros de diâmetro. E só achei essa tampa aqui, tem 15 centímetros de diâmetro. Eu vou medir aqui e aqui para fazer os discos. Aqui eu tô tirando essa parte aqui do fundo que assou demais, porque a grade estava baixa. Aí, gente, eu tenho aqui os 2 discos que eu vou cortar para fazer 3 camadas. Ficou muito boa a massa. Já comi, já provei, tá gostoso. E assou bem rapidinho. 20 minutos isso aqui tava assado. Eu não sei se foi porque a grade tava muito baixa, porque essa massa assa rápido mesmo. 20 minutos. E desculpa aí os barulhos que vocês ouviram, que tinha uma panela de pressão, uma TV ligada muito alto, minha irmã conversando ali, então desculpa aí. Aí, gente, como eu não tenho uma forma alta nem baixa desse aro 15, eu peguei uma folha de acetato e fiz aqui, ó, coloquei em volta do bolo. E o restante aqui, que o bolo era quadrado, né, eu cortei os discos, sobrou, eu cortei aqui, eu vou montar um pequenininho aqui pra deixar aqui. Aí eu tirei um pouco desse disco e um pouco desse, formei outra camada. Aí vão ser 3 camadas para poder caber 2 camadas de recheio. Aí eu fiz aqui uma calda de açúcar, uma xícara de açúcar, não, meia xícara de açúcar e uma xícara de água. E agora eu vou regar, deixa esfriar a calda. E agora eu vou regar esse disco de bolo aqui. Aqui eu coloquei uma camada do recheio do brigadeiro. E aí tá ficando assim. Agora eu vou colocar outra camada de bolo, regar com a calda e colocar mais uma de recheio. Aqui, gente, tá ficando assim. Aqui é a segunda camada do recheio. Tá vendo aqui? Uma de bolo, uma de recheio, mais uma de bolo, mais uma de recheio. Agora vai a última, que é a do bolo. Hoje é outro dia, eu vou tirar o bolo da geladeira e vou tirar essa proteção que eu fiz aqui para poder decorar ele. Antes de tirar isso aqui, o acetato, eu dou uma desgrudadinha aqui para não sair tirando muito recheio. Você vai passando a faca nele todo em volta. Aí eu tirei o acetato, aí você vai acertando o recheio que ficou um pouquinho para fora. Passa a espátula, aí que eu não tenho espátula do bolo, eu tô fazendo no improviso. Para vocês verem que dá também para fazer mesmo sem ter todo os utensílios. Aí, gente, eu vou passar um pouquinho de chantilly, vou espalhar um pouquinho nele todo, em cima e nas laterais. Essa parte não precisa ficar perfeita, que é só uma pré-camada, camada fininha, não precisa ficar perfeito, porque agora que vai a parte da decoração. Vou preparar o chantilly para poder fazer a parte da decoração. Pronto, gente, eu finalizei aquele bolo, fiz assim, com rosetas, o bico da Wilton 1M e decorei com morangos. Aqui é aquele bolinho, as sobras que eu falei, agora eu vou desenformar ele. Tira a forma, tira o saquinho. Eu vou aplicar esse chantilly aqui só porque é o que sobrou. Aqui não precisa ser uma decoração perfeita, porque é pra gente comer esse bolinho aqui em casa mesmo. Eu deveria fazer igual eu fiz no outro bolo. Cobrir primeiro com chantilly para depois fazer isso. Para não ficar mostrando as falhas como tá mostrando aqui em alguns lugares. Mas como é um bolo
Eu já vou comer agora, eu não vou gastar tempo com isso não. Pronto.